Nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar. Preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha, Deus na frente do céu. Paz do Senhor Jesus a toda a nossa juventude, irmãos que já estão conectados nesta noite, nesta programação que é do Ministério Restauração, da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração, que tem como presidente o pastor Humberto Schmidt Vieira. Nosso superintendente da juventude é o pastor Adriano Listone dos Santos, e o nosso líder aqui da sede internacional da juventude é o presbítero Bruno Beltrame. Glórias a Deus. Comigo hoje nessa programação temos a presença do irmão João Gabriel. Paz, Senhor João Gabriel. Paz, Senhor, irmão Marcos Leonardo. A paz, Senhor, a todos os videologados. Que Deus abençoe. Juntamente com o irmão João Gabriel, tem comigo também o irmão Cauã Ezequias. Paz, Senhor, irmão Cauã Ezequias. Paz, Senhor, irmão Marcos Leonardo. Paz, Senhor, irmão João Gabriel. E todos os nossos irmãos que estão videologados juntamente conosco para mais uma programação. E eu acabei de perceber que todos que estão aqui nessa programação têm o nome composto, né? João Gabriel, Marcos Leonardo e Cauã Ezequias. Glórias a Deus. A bênção vem dobrada. Meu Deus. Está conosco também auxiliando na parte técnica a irmã Adelise Miller, né? Que vai estar ali cooperando conosco até o final dessa programação. Irmão, sem perca de tempo, eu gostaria de fazer uma oração, né? Gostaria de convidar o irmão Cauã a dirigir a Deus essa oração, para que Deus dirija esse programa, para que Deus dirija a nossa vida, para que os irmãos que estão assistindo possam receber tudo aquilo que Deus quer dar para nós nesta noite, o que Ele quer nos ensinar. Então, juntamente com o irmão Cauã, vamos estar orando neste momento. Pai Celestial, Senhor Deus, Pai, graças te damos. nós Em nome de queremos, Jesus Cristo, Senhor, teu filho, te agradecer Senhor. por esta oportunidade Aleluia, a qual aleluia. o Senhor nos concedeu nesta Dirige-nos noite, nesta Senhor, de noite, estarmos Senhor. aqui, Dirige-nos nesta Senhor, oportunidade. e mais uma programação graça, da juventude, Que Senhor. possamos Nós estar em oramos contato nesta contigo. noite, Senhor, pedindo, Senhor, a tua direção. Deus, no decorrer desta programação, Deus, Senhor, em que o nome teu de Jesus, Espírito Santo, fala de forma poderosa, Deus, venha de forma adentrar viva com a tua no lar igreja. agora, que o Espírito teu de Deus, Espírito uma Santo convicção, venha Senhor, adentrar neste que o Senhor vai falar coração. conosco, vai Deus, falar ó com a Pai juventude, amado, vai ferido, falar, Senhor Deus, com os endurecido, Pai, videologados, vai por falar, meio da ó tua Pai, com a palavra, a igreja, qual em iremos nome de Jesus mencionar, Cristo, Senhor, nesta hora, noite. Senhor, toma as nossas Deus, vidas, toma nossos nossas vidas, toma a direção desta Em nome de programação. Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus por esta oração. Eu já gostaria de dar um incentivo aos irmãos que estão dialogados, já entraram em contato no link da programação, a compartilhar esse mesmo link, também deixar o seu like, seu gostei, que assim o YouTube entende que o conteúdo é bom e consegue daí transmitir a mais pessoas, e com certeza o nome de Jesus vai ser glorificado. Irmãos, eu mas por graça e por, acredito que direção de Deus, está comigo com o irmão Cauã, o irmão João, para nós falarmos de um tema muito interessante, irmão João. Um tema que é essencial para a nossa caminhada cristã, essencial para a nossa vida cristã. E esse tema tem um nome que é a presença de Deus. Aleluia. Vamos falar sobre a presença de Deus, vamos dar um exemplo de um homem, vamos conversar também sobre alguns outros homens na Bíblia Sagrada, algumas mulheres, né? Quem sabe podemos também dar testemunhos daquilo que Deus ele pode fazer com a sua presença, e com certeza não tenho sombra de dúvida que Deus vai falar conosco nesta noite. Amém. Para começar, eu gostaria de ler a palavra de Deus com os irmãos em 2 Crônicas, capítulo 13. 2 Crônicas, capítulo 13. Ou melhor, 1 Crônicas, capítulo 13. A partir do versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor.
E disse a toda a congregação de Israel: Se bem vos parece, e se vem isto do Senhor nosso Deus, enviamos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não valemos dela. Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Glórias a Deus. Eu gostaria de dar início, falando sobre esse tema, aqui trazendo esse texto que fala sobre Davi, irmão João. E nesse texto, irmão Cauã, nós vemos que Davi fala com a congregação de Israel e ele faz uma proposta para a congregação de Israel. Qual que foi a proposta que Davi fez para eles? A proposta foi sobre trazer a Arca da Aliança de volta para Israel. Trazer a Arca de Deus de volta para o povo de Israel. E não sei se os irmãos sabem, eu vou fazer uma pergunta agora de surpresa, mas eu acredito que os irmãos saibam. O que significava ou o que as pessoas entendiam quando olhavam para a Arca da Aliança no Antigo Testamento, irmão João? Que a presença de Deus estava presente. Que a presença, viu? Me livrei. Aleluia. Glória Que a a Deus. presença de Deus estava presente. Ou seja, a Arca da Aliança no Antigo Testamento era um símbolo, não um símbolo, Uma mas simbologia, né? algo que Deus estabeleceu e colocou como se ali estivesse a presença de Deus. Então, ao decorrer da história a gente consegue ver que quando a arca estava no lugar, Deus manifestava, ali no tabernáculo. A gente consegue ver que de várias formas a Arca da Aliança onde estava Deus abençoava. Até vamos ver isso ao decorrer desse capítulo 13. E eu já gostaria de dar início, já damos, mas parar um pouco e meditar nesse assunto sobre por que é importante, irmão João Gabriel, aqui, trazendo enquadrado dentro disso que Davi propôs para o povo, por que é importante, irmão Cauã, nós termos a presença de Deus em nossas vidas? Porque nós vemos, de muitas maneiras, e a gente consegue ver pelo mundo várias igrejas, várias religiões, várias ideologias dizendo isso, dizendo aquilo, mas de certa maneira a gente entende, que por exemplo, a gente ouve testemunho de pessoas que vão num lugar e não sentem nada, vão outros e não conseguem entender. Mas parece que quando a gente entra, quando nós, que somos crentes, enfim, a gente consegue sentir a presença de Deus. Então, por que é tão importante para nós termos a presença de Deus? Por que a gente precisa cada vez mais buscar a presença de Deus? O que isso causa na nossa vida, irmão Cauã? Isso... Deus fala, que nós devemos buscar a presença de Deus. Espera aí que eu tô pra tossir aqui. Tá um pouquinho tosse? Espera aí, sai um pouquinho. Pode sair um pouquinho? Bom, João Gabriel, então pode continuar. Qual é a pergunta que eu não... Porque... Faz a pergunta aí de novo, que eu tava esperando que o irmão Cauê ia me livrar, mas parece que ele escapou. Por que é importante a gente ter a presença de Deus na nossa vida? Qual que é a importância? A importância da presença de Deus na nossa vida é que nós precisamos de Deus, Nossa vida, nós sozinhos, nós como seres humanos somos bastante falhos, nós erramos bastante, e conforme nós vamos avançando na nossa vida cristã, nossa vida espiritual, nós precisamos que Deus esteja presente juntamente conosco para nos ajudar nas nossas decisões, conforme a nossa caminhada, o que nós precisamos fazer. Pela minha percepção, é isso, Exatamente isso, irmão João. Nós vamos ver, irmãos, que muitos homens, ao decorrer da história, e pela Bíblia também a gente vê isso, que embora não tenham tanta capacidade, não tinham muito conhecimento, quem sabe eram até falhos, pecadores, A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, e destituídos estão da glória de Deus. Nós vamos ver que muitos homens tinham muitas dificuldades em várias áreas, meu João, não era apenas uma área, era em várias áreas. Mas o que sustentava esses homens não era, justamente porque eles não tinham qualidades, muitas qualidades, não era isso, mas era a presença de Deus. Pegamos o exemplo de Moisés, por exemplo.
Moisés, a Bíblia diz que ele não sabia falar, né, que ele era às vezes assim até pouco grosso com as palavras. É verdade. Ficou 80 anos no deserto sofrendo. Mas Moisés tinha uma coisa que o faraó não tinha, que, que as pessoas daquele tempo não tinham, que vários homens não tinham. Moisés, né, a partir dos 80 anos de idade, Deus estava lutando ao lado de Moisés. Então Moisés tinha a presença de Deus. Pegamos, por exemplo, o exemplo de Pedro. Pedro era um homem douto, Pedro era um homem, quem sabe, sem muito conhecimento, era pescador, era um homem simples, Brabinho. bravo, né? Tinha ali suas debilidades, tinha ali suas dificuldades, mas ele tinha uma coisa, ele andava do lado de Jesus. E Jesus é Deus, então ele também estava na presença de Deus. É verdade. Agora, eu percebo, irmãos, que esse acho que é o ponto principal, talvez que nos motive a buscar cada vez mais a presença de Deus. Porque a gente vê que mesmo a gente não tendo capacidade, mesmo a gente não tendo condições de fazer algumas coisas, quando Deus está na nossa vida, nós conseguimos fazer algumas coisas. Né? Nós conseguimos agir, nós conseguimos fazer. Por quê? Porque não é nós, mas é a presença de Deus na nossa vida. Aleluia. Glórias a Deus. Então, quem sabe, alguém pode pensar já de início, mas eu não sei falar direito, eu tenho vergonha, eu sou tímido, né? Eu não sei nem tocar um instrumento, não sei cantar, eu me sinto assim um nada. E realmente, nós não somos nada. Mas quando a presença de Deus ela vem sobre a nossa vida, quando a glória de Deus ela se manifesta na nossa vida, nós começamos a fazer coisas que nós não tínhamos condições de fazer. A gente começa a fazer algumas coisas que quem olha de longe, quem está ao nosso redor pensa, mas como ele faz isso? Mas como ele consegue fazer tal coisa? Mas ele era assim, mas ele era desse jeito. Mas é que eles não entendem que a presença de Deus entrou na nossa vida. Sim, Aleluia. com certeza. Nós, seres humanos, nós somos de um jeito, né? E Deus, quando Ele entra na nossa vida, Ele vai nos ensinando. E com isso que tu falou agora, de coisas que a gente não conseguia fazer, que quando a gente está na presença de Deus, por misericórdia dEle, nós conseguimos. Deus nos ensina como fazer certas coisas, passar por certas situações que nós sozinhos nós não conseguimos, porque nós não temos um entendimento. Então, quando nós estamos andando com Jesus, Jesus nos ensina, Jesus nos mostra muitas coisas que eu não sabia fazer, algumas dificuldades na minha vida que eu não sabia como lidar, que quando eu disse: Senhor, eu coloco nas tuas mãos, eu deixo isso, eu coloco isso na tua presença. Deus me mostrou portas, Deus me mostrou saídas, meios de fazer determinadas coisas que eu nunca tinha pensado, que eu nunca tinha me dado por conta. E isso é interessante, porque Deus nos dá essas oportunidades de nós aprendermos com Ele, sabe? Aleluia. Isso é Interessante, né, irmão Marcos, irmão João, Gabriel. Nós sabemos, né, muitas pregações tem no nosso ministério, também nós ouvimos falar que Davi era segundo o coração de Deus. E os irmãos sabem, agora vou fazer uma pergunta, e os irmãos sabem o porquê que ele era o segundo o coração de Deus? O irmão Marcos pode abrir lá em Salmos 51. Aleluia. Glória a Deus. Salmo 51. Salmo 51. Glória a Deus. Qual o versículo? É 51 diante. Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade, e no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Amém. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Olha aí, ó. Glória a Deus. Esse é o
por que que o Davi era segundo o coração de Deus? Porque mesmo ali, quando ele cometeu aquele pecado de adultério, ele foi aos pés do Senhor, com humildade, reconhecendo o seu erro, reconhecendo que somente Deus poderia, né, ajudá-lo. Só Deus poderia ajudá-lo novamente a caminhar com ele. Aleluia. Então quer dizer então, deixa eu ver se eu entendi. Então quer dizer então que ser segundo o coração de Deus, andar com Deus, isso não significa que nós estamos livres de pecar. Exatamente. Mas cada vez que nós Mas nós devemos reconhecer o erro quando nós Sim. pecamos. Não ficarmos, tipo, com o coração duro, sim, né? De sim, não ser humilde, de reconhecer o erro, sim, entendo, como Davi foi. entendo. Davi era um jovem, ele era um jovem, mas ele era um homem. Porque quando ele pecava ou fazia algo de errado, ou ele tomava suas decisões, ele via até o pé do Senhor e falava com o Senhor. Ele perguntava para o Senhor. Sim. Aleluia. Então, Aleluia. esse é o significado, segundo o Davi, segundo o coração de Deus. E Deus também quer que nós somos assim, quer que nós sejamos assim, segundo o coração dele. Aleluia. Glória a Ô, Marcos Deus. Leonardo, eu vi ali que o senhor estava mexendo, deu uma mexidinha ali no celular. nossos O celular ali, Ah, irmãos, a que eu vi ali tinha acho que 4. quatro aí tomou do um nada. susto, Aí né? eu pensei assim, bah, mas não tem mais irmãos participando. Aí eu atualizei o chat e apareceu mais irmãos agora. Não, nos diz aí quem é que... Eu só vou atualizar rapidinho o chat, irmãos, pra gente também já cumprimentar os irmãos. Está conosco a irmã Duda Rodrigues, ela diz paz, oração, união. Está conosco o nosso irmão querido Pedro Wolff. Pedro Estava conosco Wolff. aqui um tempo na sede, agora está em outro estado trabalhando. Que Deus abençoe tua vida, Pedro. Está conosco a irmã Roberta de Souza Belos, ela diz paz, oração, união. A irmã Kelly Damares diz paz, oração, união. A nossa irmã Pamela Severo diz paz, oração, união. Jovem aqui da sede. A irmã Noemi Pereira, minha mãe, Deus te abençoe, paz, ela diz paz, oração, união. Está conosco o nosso presbítero Pascal Silas, ele diz paz do Senhor. E também comentou que o volume está baixo, eu creio que agora melhorou. Tá melhor? Está conosco a nossa irmã também, Taine Golart, nossa irmã professora da Escola de Missões, irmã Kátia Brito. Ela diz paz, oração, união. Paz, oração e união. A irmã Rose Vargas, irmão Roberto César Alves da Conceição, jovem aqui da sede. A irmã Kimberly Mauro, ela diz paz, oração, união. A irmã Yara Soares também diz paz, oração, união. E a nossa irmã Ana Késia, que também está conosco, jovem aqui da sede. Glórias a Deus. Então, Glória a Deus. nós vimos, né, através da vida de Davi, e assim como o João também, irmão João relatou, na sua vida que a presença de Deus causou esse impacto. Aleluia. E agora veja, irmãos, dentro desse texto que nós lemos em 1 Crônicas 13, nós vemos que Davi assume o reinado, irmão João. E qual que é talvez seja um dos motivos também que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Qual que é uma das primeiras coisas que Davi vai fazer no reinado dele? Ele pensa comigo assim, ele pensa consigo, né? Olha, eu acabei de assumir o reinado e eu preciso trazer a presença de Deus para cá. Naquele tempo era a Arca da Aliança, né? A Arca da Aliança. Então ele pensa, eu preciso trazer a Arca de Deus para o meu reino. É verdade. Então veja, irmãos, olha que coisa tremenda é isso. Davi assume o reinado. E a primeira coisa que Davi pensa não é colocar o nome dele no reino, não é dizer, botar uma placa, levantar assim, ó, Davi é o rei de Israel. Não. A primeira coisa que Davi ele pensa consigo é, olha, eu cheguei nessa posição e eu Porque preciso Deus, trazer a presença de Deus junto comigo. aleluia, chegou naquela posição não porque ele era alguma coisa, não, mas porque Deus havia chamado ele. E interessante, né, que ali, 1 Samuel, capítulo 16, ali vai falar sobre quando Samuel unge Davi, né? Que passagem, que relato lindo de se ler, de ver, assim, né? Que para ótica humana, ali Davi, né? Perto dos seus irmãos, ele não iria ser ele, mas Deus conhecia o jovem Davi.
Glória a Deus. Ali na sua intimidade que ele tinha com o Senhor. Os homens não estavam olhando, mas Deus estava olhando ele. E olha o que a Aleluia. Bíblia fala sobre esse Davi, irmão Cauê, que o senhor está comentando. Em 2 Samuel capítulo 7, versículo 8. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, tomei-te da malhada de trás das ovelhas para que fosse príncipe sobre meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que te mandei, houvesse juízo sobre o povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que ele, o Senhor, te fará casa. E olha que interessante também, ali no capítulo 16 mesmo de Samuel, onde estava falando, e no seu capítulo 11 fala assim, ó, disse mais Samuel a Jessé, acabaram os moços? E disse ainda, falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, e era ruivo e formoso e semblante de boa presença. E disse o Senhor, levante-te e unge-o, porque este mesmo. Aleluia. Então, aonde Davi estava? Davi estava cuidando das ovelhas. Aleluia. Para os seus irmãos ali não era nada, né? Não, eles queriam estar na guerra, queriam estar ali junto com os reis, queriam estar junto com aleluia, com os combatentes de luta. Mas Davi estava lá cuidando das ovelhas do seu pai, obedecendo os seus pais, o seu pai, porque a primeira palavra de Deus fala que o primeiro mandamento como de promessa é honrar pai e mãe. Aleluia. E Deus estava vendo ele honrando seu pai, mesmo ele sendo muitas vezes desprezado pelos seus familiares, porque ele era menor, ele era franzino, mas eles estavam olhando ele com uma ótica humana, e Deus estava olhando ele com os olhos de Deus, que fala, né, que Deus ele olha o dentro, não olha a aparência. Nem o próprio profeta, né, quando chegou na casa. Nem o próprio profeta, né? Exatamente. Olhou assim, olhou todos aqueles homens assim, não queria imaginar que o menor da casa lá, o não Ruivinho, tava nem dentro da franzino. casa, ia ser o rei de Israel. Agora, quer complementar o... Acho que, não sei se eu tenho um... Enfim. Tá ardendo muito o que o senhor quer falar aí? Não, você tava falando, eu interrompi sem querer. Não, pode continuar. Enfim, irmão, mas sobre isso, né, que tanto o irmão Caio como o João comentou, é justamente isso. Isso também nos traz paz. Por quê? Porque assim como o irmão Caio leu, Davi estava lá cuidando das ovelhas do pai, ele não estava ali em evidência. Hoje, assim, vamos colocar para os nossos dias, né, quem sabe ele não estava nas escalas, né, não estava na vitrine, numa né? programação, como dizem a vitrine. Mas ele estava fazendo o quê? Ele estava fazendo aquilo que ele precisava fazer, estava fazendo aquilo que ele tinha que fazer. Agora, olha o que nos dá paz, irmãos. É assim, ó. Muitas pessoas, quem sabe, pensam que para ser levantado por Deus, ou para ser um escolhido de Deus, precisam estar em evidência. E aqui isso desmente totalmente isso. Precisa estar em evidência, tem um certo pote, porque se o senhor for ver, até o próprio profeta se enganou justamente pela aparência. Porque imagina, né? Deus fala com o profeta, diz assim, ó, profeta, vai até a casa de Davi, não, casa de Jessé, o belemita, e lá tu vai ungir um rei, eu me provi de um rei, lá tu vai ungir. Amém. Aí Samuel entende, então se eu vou na casa do Jessé, certamente tá lá o rei. Foi isso que Deus disse, não falou? Deus não disse isso? Sim. Então, qual que era a expectativa de Samuel? Era de chegar na casa e ele está o rei. Então, imagina, Davi não estava ali. Agora, por que Deus fez questão de dizer que estava ali o rei? Por que Deus, ele falou, olha, ali na casa de Jessé tem um rei. Mas quando Samuel chega, Davi não está ali. Porque ele estava olhando com a ótica humana. Até então. Mas depois Deus falou com Samuel, que era Davi.
Não, eu digo mais assim, ó. Deus falou que tinha o rei ali na casa de Jessé, certo? Certo. Mas Samuel chega e não tá ali. Por que Deus não disse que tava ali? Eu tô tentando decifrar ainda, tô tentando... Não, eu vou explicar agora. Porque mesmo que não estivesse em evidência, Deus já tinha garantido que Davi ia ser o rei. Oh, aleluia. Porque Deus já sabia que mesmo ele não estando ali, quem sabe Samuel entrou assim, o primeiro que eu bater o olho vai ser o rei. Foi o que aconteceu, né? Uhum. Ele olhou os irmãos e disse, olha, é forte. Ótica humana, olhando com ótica humana, né? Ele tem porte de rei, ele fala como rei, ele tem Eloquência. postura de rei, tem eloquência de rei. O povo de Israel vai ver isso e vai dizer assim, olha, esse aí é o rei de Israel. Agora, percebe-se que Deus se encarregou de dizer que ali estava o rei e também de mostrar quem era o rei. Porque Deus não é um Deus de confusão. Deus não vai dizer assim, eu vou te usar tremendamente, e Deus falou de fato e não vai te usar. Com certeza Deus vai te usar, é uma promessa. A palavra de Deus fala que Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Exatamente, então Deus já sabia quem era o rei de Israel. E quem sabe, né, quem sabe pode surgir uma preocupação no coração de Davi e pensar assim, bate, quem sabe depois que ele for Ele era gaúcho ainda, né? Bate. Bate! quem sabe Davi Ele ali, tá ó, fazendo uma analogia, tá, meus irmãos? falou, bate, olha, imagina se eu não tivesse, sei lá o que Davi pode ter pensado, mas se vamos colocar no lugar de Davi não, quem sabe ele poderia ter perdido essa oportunidade, mas Deus se encarregou de mostrar para Samuel quem era o rei. Deus, Mesmo assim, Samuel pensando assim, olha, pode ser qualquer um que tá aqui, mas Davi não tava ali. Porque o profeta, quando ele viu o primeiro, ele disse certamente esse é o rei. Certamente está aí Então, o se não Jesus. tivesse uma intervenção divina, o profeta já teria escolhido. Agora, irmãos, olha o que a Bíblia vai falar de Davi. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18. Então respondeu um dos moços e disse, conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar. Vamos lá, 1. É forte. 2. 3. É valente. 4. Homem de guerra, sisudo em palavras. 5. De boa aparência. 6. Mas acho que a 7ª qualidade é a mais importante. E o Senhor é com ele. A Glória presença a de Deus. Deus é com ele. Oh, glória ao nome de Jesus. Então percebe, Davi tinha várias qualidades. Homem de guerra, valente, né? Sabe tocar, é um bom músico, né? Sabe agir de maneira decente, é entre aspas, assim, sabe se comunicar bem. Mas a principal característica que mais me chama a atenção, irmão Cauã, é justamente essa. E o Senhor era com ele. Aleluia. Glória a com Deus. ele. Aleluia. e deu para entender quando o irmão Marcos estava falando aqui, no decorrer da programação, né? Que Deus, ali, quando chama Davi, dos sinais, né? Que Deus mostrou para Samuel, eu creio, que era Davi sendo servo. Aleluia. Estava servindo ao seu pai. Também Davi, ele ia levar o alimento para os seus irmãos. Glória a Deus. Ia levar o sustento para os seus irmãos. Porque, Aleluia. irmão Cauã, isso é tão tremendo que o irmão tá falando, porque olha só a coisa tremenda, irmãos. Quando nós temos a presença de Deus, quando Deus ele tá na nossa vida de fato, vem uma alegria tão tremenda, irmão João, que assim, até eu levar comida é uma benção. Aleluia. Até eu Levar servir, uma água. até eu levar uma água é uma benção. Até servir o meu irmão é uma benção. Por quê? Porque quando a presença de Deus está sobre a nossa vida, ela preenche qualquer vazio que possa ter na nossa alma. Sabe, irmãos, se prega muito lá fora, olha, tu tem que ter um carro para tu ficar bem. Quando tu tiver um carro, tu vai ser feliz. Olha, quando tu te atingir, né, quando tu tiver uma faculdade, tu vai ser feliz. Quando tu te casares, tu vai ser feliz. Tá, mas já aconteceu tudo isso, tá bom então. Então quando tu conseguir uma promoção no trabalho, tu vai ser feliz. Então o mundo parece que ele vai sempre adiando o que a gente chama de Pregando, né? felicidade. Pregando. Ele vai sempre jogando lá pro futuro. Quando tu tiver isso, tu vai ser feliz. Quando tu alcançar isso, tu vai ser feliz. Agora, quando a presença de Deus entra na nossa vida, é o suficiente Glória a para Deus. que a gente possa ser Aleluia. feliz. Então, Dá para dar um exemplo, né, de Davi ali, que a presença, Deus era com ele era formoso, mas a presença de Deus estava com ele. Aleluia. E eu tenho certeza de uma coisa, isso, irmãos, isso Deus colocou muito forte no meu coração. E em nenhum momento na Bíblia tu vai ver Deus dizendo com alguém assim, tu é um coitadinho, olha, que as pessoas têm que ter pena de ti, olha, tu é o mais menosprezado, tu é o mais desprezado. Em nenhum momento, e eu não posso afirmar,
mas de convicção. Certamente Davi trabalhando no campo, irmão Cauã, cuidando das ovelhas, ele não se sentia um cuidadinho também, porque o Senhor era com ele, porque a presença de Deus estava com ele. Aleluia. Porque quando nós fazemos aquilo que Deus nos chamou para fazer e nós fazemos com Deus, E a gente se sente satisfeito. interessante, né? E também fazei como se fosse para Deus. Ou seja, quando a presença de Deus está sobre nossas vidas, né? Mediante uma revelação de Deus, nós fazemos conforme se fosse para o Senhor. Aleluia. E uma vez o pastor Resplendez me disse isso. E aquilo ali ficou gravado em mim. E do Senhor, Ele vai te abençoar. Aleluia. Então, Aleluia. Davi, ele não estava buscando ali reconhecimento humano, um cargo, alguma coisa, não. Estava fazendo como se fosse para Deus. Até porque quando a gente A presença de Deus nos traz a pureza, sem querer fazer algo para agradar o homem, para se vangloriar, não. Até porque Aleluia. quando nós estamos com a presença de Deus, esse tipo Aleluia. de coisa, encargos, posições, isso não nos importa, né? Independente de como nós Isso. estivermos, de onde nós estivermos, nós sempre vamos estar fazendo a vontade de Deus, fazendo as coisas como se tudo fosse para Deus. Exatamente. Desde quando Davi era um menino, quando ele cuidava de ovelhas, cuidava das ovelhas do seu pai, até o seu reinado ele sempre fez tudo como que estivesse fazendo para Deus. Nós podemos ver na Bíblia, nos relatos bíblicos, que tudo que ele fazia, ele sempre fazia com bom ânimo, desde cuidar da ovelha dos pais até levar a arca. Ele fazia tão bem que acabou até errando. Acabou até errando nas suas atitudes em questão da arca, quando ele levou, quando ele foi trazer a arca, e trouxe em carros novos, ele tinha uma boa intenção, mas ele acabou errando. Mas com isso nós Porque podemos ver que Davi, mesmo errando, ele queria agradar a Deus, queria fazer as coisas com sentimento de agradar a Deus. E é justamente isso, irmãos, que Deus está olhando. Isso está procurando. Deus não procura homens que, quem sabe, vão fazer um baita movimento, onde ali parece que está Deus, mas não está. Deus, ele não procura esse tipo de coisa. Deus procura alguém que se coloque diante da presença dele e diz assim: Deus, eu quero te buscar, eu quero te amar. É isso que Deus procura. Agora, vamos avançar um pouquinho na Aleluia. vida de Davi, porque o tempo também está avançando. E rápido, né? Misericórdia. Glórias a Deus. Porque às Aleluia. vezes o tempo parece que para, né? Parece que para no tempo, né? Agora vamos avançar um pouquinho na vida de Davi, né? Juntamente com esse tema sobre a presença de Deus. Agora nós vamos pro gigante, né? Pro tão temido gigante. Aleluia. O senhor ia falar agora? Ia falar agora. Glória a Deus, então. Estamos no mesmo espírito. Graças Glória a Deus por isso. Então, agora nós vamos avançar agora pro gigante. Sabe o que me chama a atenção sobre essa questão do gigante, irmão João Gabriel? É que aquele gigante, ele estava trazendo muito medo para o povo de Israel. Era uma opressão terrível. Ele dizia: olha, me traga um homem, me traga um homem, me traga um homem. E oprimia, e o povo de Israel olhava para aquele gigante e pensava: mas esse homem é muito grande, mas quem vai poder lutar contra ele? O rei Saul naquele tempo estava apavorado. Mas olha, todo mundo escondido, mas o que está acontecendo? Aleluia. Mas aí chega esse Davi, irmão Cauã, que levou a comida para os irmãos. E Davi para e pensa: olha o que acontece quando a gente tem a presença de Deus. Davi para e pensa: olha, o que está acontecendo? Mas por que vocês estão com medo? E a Bíblia diz, irmão Cauã, que Davi se apresenta diante de Saul. Se apresenta e diz assim: olha, Saul, o que está acontecendo? Olha o que a Bíblia vai dizer. 1 Samuel, capítulo 17 e versículo 31. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nos a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo, o que Davi era? Servo. Irá pelejar contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Então olha o que acontece quando a gente tem a presença de Deus. Olha o que acontece. Respondeu Davi a teu servo, respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso, e o tomou o cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se então ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri,
e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso, e este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi, olha só que coisa tremenda, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará também das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te e o Senhor seja contigo. Aleluia. Olha só coisa tremenda, irmãos. Davi, ele tinha tanta experiência com Deus no campo. Talvez aqui tá a prova que Davi não se sentia um coitadinho no campo. Porque se ele se sentisse um coitadinho, irmão, quando veio o urso e o leão, ele ia pensar consigo assim, ai meu Deus, mas eu sou o menor da casa do Eu meu não pai. vou conseguir. Eu não posso defender as ovelhas do Olha- meu pai. Davi pensou diferente, irmão. Davi pensou assim, olha, eu tô com poucas ovelhas, eu tô cuidando das ovelhas do meu pai. Então se Deus colocou isso na minha mão, eu vou pegar esse urso Aleluia. e eu vou matar ele. E dá pra ver também, né, meus irmãos e os irmãos que estão vigiando conosco, a ousadia de Davi, que Davi tinha. Aleluia. E Davi agarrava todas as oportunidades a qual Deus dava pra ele. Tu consegue entender Aleluia. isso, Macauã? O que é vir... Não sei se os irmãos conseguem entender a profundidade A disso. profundidade. Um leão vem, vou pegar o terno do irmão João Gabriel, ele pega a barba do leão e tu não vai pegar a ovelha do meu pai e eu ainda vou te matar. Imagina a ousadia, Olha o que né? a presença de Deus faz. E a Bíblia diz que isso é tão forte, irmãos, que Saul reconhece isso. Saul reconhece isso. Meu Deus. Mas se ele fez isso com o urso e o leão, então tem que liberar uma palavra para ele. Vai-te e o Senhor seja contigo. Aleluia, glória a Deus. Saul, em outras palavras, estava dizendo assim, olha, se tu fez tudo isso com a presença de Deus, vai contra esse gigante. E eu tenho certeza que esse mesmo Deus que te livrou desse urso, desse leão, vai te livrar Até desse. quem não tem mais a presença de Deus reconhece, né? É tão forte. Tu vê, Pro isso, nome de Deus ser glorificado, né? isso o espírito, eu acredito que já tinha saído da vida de Saul, né? Eu acredito que sim. sim. Ele estava sendo atormentado nesse tempo. Então, imagina que coisa tremenda, irmãos. Saul ali, quem sabe um não desviado, mas ali não estava 100% da sua vida espiritual. Sim. Ele consegue enxergar a presença de Deus. E quantos testemunhos a gente ouve, às vezes pessoas que são Aleluia. ímpias, né, elas chegam na igreja e dizem, meu Deus, mas o que é isso? Ontem mesmo eu conversava com um rapaz, depois do culto da juventude, e eu disse assim, o senhor é a primeira vez que vem aqui? Não, eu já vim há algum tempo. E eu disse assim, o que o senhor achou assim? E disse, olha, eu já vim na terça, já vim na quarta, já vim na conheci quinta, ele. já vim na sexta, mas sábado parece que eu sinto uma coisa assim tremenda, e não era só porque era juventude, irmãos, não que nos outros dias não esteja bom, mas ele disse, olha, eu tô aqui meio afastado, mas eu venho pra cá, eu sinto uma coisa diferente, era a presença de Deus, É irmãos. aquele visitante que a irmã Fernanda Que a irmã convidou, Fernanda né? Clavijo convidou isso. Isso. Então, veja, até aquele que quem sabe não tem o Espírito Santo ou quem sabe está desviado dos caminhos do Senhor, ele consegue reconhecer, aí está a presença de Deus. Aí vai um ungido de Deus. Aí vai um homem de Deus. Então, Davi se coloca diante de Saul. E olha só coisa tremenda, irmãos. Os problemas, as dificuldades nos dão oportunidade para a gente crescer diante de Deus. É muito fácil a gente dizer que tem fé quando a gente não está no hospital. É verdade. É muito fácil a gente dizer que tem fé e dizer que Deus cura quando a gente fica enfermo, a gente não tem a mesma, elas não tem a mesma intrepidez, né? Agora percebe, quando chega a tempestade, quando chega o gigante, quando chega a dificuldade, olha, se tu tem a presença de Deus, eis o momento oportuno para tu crescer. O espírito de ousadia, né? Paulo escreve, Sobe, aleluia. Paulo escreve, segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não tem nos dado um espírito de covardia, mas de poder, em outras versões, ousadia, de amor e de moderação. Deus nos deu esse espírito. O próprio Deus derramou esse espírito. E agora, irmãos, por que eu vou ficar preocupado se A ou B vai ganhar na eleição? Por que eu vou ficar preocupado se, quem sabe agora, eu não estou sendo visto por alguém? Se a gente tem a presença de Deus, se Deus está conosco, é o suficiente pra gente matar um urso e um leão. Aleluia. Eu não sei qual é a dificuldade que tu tá passando, mas se nós estivermos com a presença de Deus, irmãos, a gente pode estar sozinho, a gente pode sentir, olha, o mais, e nós somos as pessoas mais miseráveis desta terra, mas se nós temos a presença de Deus, nós temos condições suficientes para avançar. Ninguém vai poder chegar no tribunal, né, no dia final e dizer, olha, eu não tive oportunidade. Todos nós hoje temos a oportunidade. Interessante, né, irmão Marcos e irmão João?
a misericórdia que Deus teve com aquele povo, a qual estava sendo amedrontado pelo Golias. Que Deus tinha um ali, um justo, né, perante Deus, e temente a Deus, Davi. E por meio dele, o povo inteiro, o povo ali, né, reconhece o Jesus e glorifica a Deus por meio de Davi. Pra te ver, né, essa intimidade, qual o ponto de intimidade que Davi tinha com Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, está uma benção, mas vamos para um rápido intervalo, né? O irmão João Gabriel vai estar louvando a Deus. Logo Madarize pode deixar só um breve instantinho para ele se preparar. E tem que estar sempre preparado, né? E vamos estar adorando o nome do Senhor. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Aleluia, vamos estar então louvando ao nome do Senhor nessa noite. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti. Quebranta o meu coração, como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer tudo que fizeste por mim. Como alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir.
Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. 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 Aleluia. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar, preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha. Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua
paz do Senhor. Estamos de volta com essa programação. E vamos dar início. Quer dizer, melhor início não, né? Vamos concluir O início do final. o início do final, lendo uma palavra em Isaías 55, diz assim a palavra de Deus: A todos vós que têm sede, vinde às águas, e vós que não têm dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que o dei por testemunho aos povos, como príncipes governadores dos povos, eis que chamarás uma nação que não conheces, e uma nação que não te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto está perto. Eu gostaria de fazer uma oração, e vamos estar, né, pedindo a Deus esta graça de nós buscarmos cada vez mais a presença de Deus. E eu quero agradecer a todos que estiveram conosco. Que Deus abençoe os irmãos. Aleluia. Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, graças te damos. Pai Oramos, celestial, Senhor, aqui nós estamos na tua presença. Aleluia, glorificamos o Te teu nome nesta agradecemos esta programação. oportunidade, por este Senhor, a qual o programa, Senhor nos Em nome concedeu. de Jesus. Deus, toma Abençoa, nossas vidas Senhor, nas as tuas nossas mãos, vidas. Senhor. Deus, Toma as nossas vidas nas tuas mãos, Deus. em nome de Venha Jesus, nos ó guiar, Pai. Senhor. Em nome de Jesus, agradecemos, em nome abençoa de cada Jesus. um dos nossos irmãos Amém. que estão vigilando agora Bendito conosco. serás ao entrares e bendito serás ao Deus, saíres, em nome de Jesus. Amém. Amém.